Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula aqui, uma aula sobre relações trigonométricas num triângulo retângulo. É uma questão que caiu na Escola de Sargento das Armas, então para quem quer seguir uma carreira militar, esse é o nível de exercício que caiu lá nessa escola. E cujo enunciado diz o seguinte: em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A na margem do rio em que estava e um ponto B na margem oposta, de forma que AB fosse perpendicular às margens do rio. Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até o ponto C e mediu o ângulo ACB, obtendo 60 graus. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deverá ser construído para o exercício. E temos aí as 5 alternativas. Bom, pessoal, primeiro, o capitão estava aqui no ponto A, exatamente nesse ponto, e marcou aqui o ponto B. Alguns alunos podem até perguntar, mas como é que eu vou medir ali na hora? É com esquadro que eu vou medir? Não, gente, tem um aparelho chamado teodolito que você faz a visada aqui no B e faz a visada aqui no ponto C e dá para a gente medir esse ângulo de 90 graus com uma precisão incrível, tá? Então, você caminhou 50 metros até o ponto C e do ponto C fez uma visada com o aparelho aqui no ponto B e mediu exatamente 60 graus. É claro que na prática não acontece com tanta precisão assim, mas é para efeito de questão, vamos lá. Bom, então, gente, olha só. Hoje, inclusive, me perguntaram na aula quando a gente usa relações trigonométricas e quando a gente usa teorema de Pitágoras. Gente, é muito simples. Teorema de Pitágoras é preciso pelo menos 2 lados, não precisa de nenhum ângulo. Enquanto que, para utilizar as relações trigonométricas, a gente precisa de um ângulo, claro, e pelo menos um dos lados, ou seja, hipotenusa, ou o cateto adjacente, ou o cateto oposto. Bom, para começar esse exercício aqui, gente, é necessário você saber o que e quando usar determinadas relações. A primeira relação trigonométrica é o seno. Seno de um ângulo alfa, vou colocar alfa aqui, será sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno será sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quando é que a gente usa a tangente? A tangente você só vai usar quando você vai utilizar o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, agora vamos analisar esse desenho aqui que eu ampliei aqui do lado direito para você enxergar melhor. Olha só, eu tenho aqui o ângulo 60 graus. Esse lado aqui, ó, de 50 metros, corresponde a quê? Corresponde ao cateto adjacente. Por que adjacente? Porque ele está do lado do ângulo que eu vou trabalhar. Ok? Eu quero saber o quê? Eu não quero saber a largura dessa ponte que vai de A até B. Então eu vou nomear como X, correto? Então, olha só, a minha questão está envolvendo então o cateto oposto e o cateto adjacente. E dessas 3 formulinhas, qual é a fórmula que a gente vai usar? Lógico que é a tangente. Observe que ele não colocou aqui no enunciado nenhuma dica, né? Você é que tem que deduzir, por isso tem que tomar bastante cuidado, beleza? Muito bem, e sempre lembrando, gente, cateto adjacente, cateto oposto, sempre forma esse ângulo aqui de 90 graus, ó, que está marcado no desenho. Tá? Então, os catetos sempre formam os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é sempre o lado maior e sempre fica no lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se você lembrar disso, não tem erro, beleza? Muito bem, agora vou para a resolução. Nesse caso aqui, tangente de alfa, no meu caso é 60 graus, é igual ao cateto oposto é o x. Então o x vai ficar aqui e cateto adjacente é os 50 metros. Bom, tangente de 60 todo mundo sabe que é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a x sobre
50. Mas o 50 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o meu x será igual a 50 vezes raiz de 3. Mas o exercício pediu para utilizar 1,7 como raiz de 3. Então, o meu x será igual a 50 vezes 1,7. Bom, pessoal, essa continha aqui é bem tranquila, né? Todo mundo sabe fazer, mas vamos fazer aqui, ó. 1,7 vezes 50. 0. 5 vezes 7 dá 35, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Olha, eu sempre dou essa dica porque muita gente se atrapalha com decimais, né? Então, essa vírgula aqui, ó, 1,7 só tem uma casa à direita da vírgula. E você caminha uma casa para a esquerda, vai dar 85. Então, a minha ponte terá 85 metros de comprimento, alternativa D de deusa, D de dado. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão bastante simples, mas para quem está começando a estudar relações trigonométricas no triângulo retângulo, essa questão é bastante interessante. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão de tirar sua dúvida e deixar você redondinho nessa questão aqui. E se você entendeu e achou que a aula valeu a pena, então faz o seguinte, deixa feita a sua inscrição, caso você ainda não esteja inscrito, e deixe seu like também, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais desse nosso trabalho, tá bom? E convide lá aquele seu amigo do ensino fundamental ou do ensino médio para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado para que você possa entender passagem por passagem, linha por linha e não restar a menor dúvida. Ok? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau.